Toda mão, Marides. Faz tanto tempo que eu não apareço aqui, né? Eu sei. Realmente faz muito tempo que eu não gravo. Não porque não tenho o que gravar. O assunto em si, eu tenho um monte aqui. Porém, eu tenho uma certa dificuldade de elaborar, né, o assunto em forma de texto, né, para comunicar, para poder compartilhar aqui. Então eu sempre crio um roteiro antes de fazer o vídeo, pra eu também não me desviar dos assuntos, porque vira e mexe eu começo a falar uma coisa, só que quando eu percebo eu já tô falando de outra coisa. O assunto se expande. Então, por mais que eu tenha assuntos que eu quero falar listado, até de fato gravar o vídeo, eu demoro muito por causa disso, né? Porque tenho que elaborar o roteiro e tudo mais. Só que já faz tanto tempo que eu não posto vídeo que eu não queria mais adiar, né? Não queria deixar pra depois, pra outro dia, quando eu estiver bem, quando eu estiver o roteiro. Então, tipo, eu decidi fazer o vídeo sem roteiro. Se vai dar certo, eu não sei. Só que também eu não queria me pressionar ou me rotular de tem que ser perfeito, perfeccionismo. E eu queria que o vídeo ficasse de forma natural, sabe? Realmente bate-papo entre eu e você numa mesa de cafeteria, tomando o nosso lindo, maravilhoso café. Deixa eu tomar um pouquinho. Então hoje eu vou tentar gravar de uma forma bem assim, livre. Quando eu falo sobre esse desenvolvimento pessoal, sobre busca do seu melhor versão, eu sempre trago essa prática, que é a prática de escrita, né? O journaling. Pra vocês terem ideia, eu comecei, não sei se eu ainda tenho aqui o caderno, eu comecei a fazer o journaling no ano de 2021, mais ou menos. Ó, meus cadernos de journaling, inclusive o meu caderno recente, né, o mais novo, já ficou, ó, já encheu. Aí eu comprei o outro agora e já entramos no próximo caderno já. Pois é, escrever é tão bom, gente, escrever é tão libertador, que vou explicar, né, o que acontece nessa prática. Mas antes disso, contando um pouco a minha história em relação ao journaling. Eu comecei a escrever lá pelos 2021, que era uma época que eu tava no fundo do poço, que eu tive minhas crises de ansiedades e, tipo, eu tava no pior fase, assim, da minha vida. Naquele momento, que foi o momento que eu comecei a levar a sério a me cuidar, de dar atenção a mim mesmo, né? Uma das coisas que eu comecei era terapia, e junto com terapia eu comecei a escrever também o journaling, que na verdade era a prática de diário matinal, onde você, assim que acordar, pega um caderno, né, e a caneta, escrever tudo que você tá sentindo no momento, como que está a sua emoção, o que tá passando na sua mente e tudo mais, e sair escrevendo. Escrevendo tudo errado mesmo, só sair escrevendo tudo que passa na mente. No começo eu não levava muita fé sobre essa prática de journaling. Como eu era uma pessoa que não escrevia nada, né, no começo eu escrevia realmente sem saber o que escrever. Então eu acordava e escrevia, nossa, eu tô morrendo de sono, eu estou um pouco cansada, assim, tipo, realmente qualquer coisa que passa na mente eu escrevia. No começo eu não sentia aquele efeito de, nossa, realmente tá me ajudando. Só que conforme a prática, né, eu comecei a escrever melhor o journaling, junto com a terapia também, que me ajudou muito a reconhecer e ouvir a voz interna, sabe? De aprofundar cada vez mais sobre os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, aos poucos, o assunto, né, que eu escrevia foram se tornando cada vez mais profundos. Então, em vez de escrever só eu que tô morrendo de sono, né, algo mais físico, sabe? Eu comecei a escrever algo mais interno, sabe? Ah, eu acordei pensando de tal coisa e isso me gerou um desconforto, me deixou ansiosa. Nessa prática de escrita, eu fui aprendendo e mudando meu padrão mental. No começo eu só sentia aquilo que eu sentia, tipo, eu só sentia desconforto e era isso, ponto final, eu tô desconfortável. Só que através dessa prática de escrita, onde eu comecei a aprender a aprofundar mais sobre, né, de analisar mais e encontrar as causas dessas emoções, eu trazia mais um questionamento de por quê? Por que eu tô sentindo isso? O que tá me gerando isso? E assim fui aprendendo a encontrar as causas, né, dos meus emoções, né, dos meus sentimentos. E quando você encontra as causas, faz a gente pensar meio que automaticamente o como resolver esse desconforto. Como sair desse desconforto, né, dessa emoção negativa. A prática de journaling não é só para desvaziar a mente, que também, sim, funciona para isso, né, como se fosse descarga mental, mas ele ajuda a você mudar a forma de pensar as coisas, de você começar a enxergar as verdadeiras causas. Hoje em dia, meu journaling, ele é tipo, é como se estivesse fazendo terapia
consigo mesma. Você consigo mesma. Na sessão de terapia, a terapeuta te pergunta como você tá sentindo, o que tá passando, né, na sua cabeça, como você está. E você conta como você está, né, como o que você tá sentindo, o que você tá pensando. E logo depois ele te questiona, né, mas por que você tá sentindo isso? O que te causou isso? Aí você começa a pensar em por que eu tô sentindo. Por que você tá sentindo dessa forma? Que seria algo que você não chegaria a pensar por conta própria. A função da terapia é basicamente isso, né? Você conseguir chegar no ponto onde você sozinha, com a sua consciência, não chegaria. O terapeuta te guia a você pensar ou você enxergar o que você não enxergava até então. Né, que seria o real causa, né, o raiz de todo esse caos. Então, o journaling é basicamente isso. O journaling, ele te ajuda a guiar, não como terapeuta, né, que de fato tem outra pessoa que te faz perguntas, que direciona a sua consciência por algo que você até então não conseguia reconhecer, mas o journaling, ele tem essa função de você começar a se questionar. Você vai ser a sua própria terapeuta. No começo pode ser que seja difícil, né, realmente, porque você tem que começar a pensar numa coisa que você até então não pensava. O journaling te permite aprofundar cada vez mais, de analisar, de pensar e refletir sobre as coisas que acontecem dentro de nós. Journaling é uma prática que você pode começar agora, nesse exato momento, em 10 minutinhos, 5 minutinhos ou 10 minutinhos do dia. Eu fico quase 1 hora, no caso, fazendo, mas assim, faça até você se sentir esvaziada. Outro ponto também que esse journaling nos traz é esvaziar a mente. A nossa mente passa sei lá quantos pensamentos durante o dia. E nossa mente tenta manter todas as informações guardadas, só que isso é impossível. Isso é desgastante, por isso que a gente sente tão cansado só por causa de pensar. E esse cansaço mental também se torna um dos motivos de desânimo, de se sentir mal. O journaling, ele ajuda para você poder esvaziar, né, os pensamentos, as ideias que tá aqui, que a mente tenta guardar e segurar, escreve no papel para que a sua mente pense, ok, ele já tá registrado, né, tá escrito, tá registrado, então não precisa ficar guardando. E assim sua mente se livra. É como se fosse computador. Você passa os dados, né, os arquivos que tá dentro do computador, que tá pesando o computador, por algo externo, por HD externo. E assim o computador fica mais leve e funciona melhor, fica mais organizado, né, com mais espaço, então você consegue ter mais clareza sobre as coisas e também é muito mais fácil de organizar as coisas em vez de organizar só dentro da cabeça, onde tem 1000 pensamentos e 1000 coisas junto, tudo bagunçado e cada segundo aparecem novos pensamentos, assim, atrapalhando você organizar. É melhor escrever no papel, né, deixar tudo visível e assim se torna mais fácil de organizar do que tentar organizar dentro da sua cabeça. Journaling é uma prática que traz tantos benefícios, que de fato traz uma diferença, uma mudança, transformação na nossa vida. E além disso, é uma prática que você não precisa gastar. Se você tem um papel e caneta, já dá para começar, um caderno que você dá para comprar assim, numa loja em qualquer lojinha aí, baratinho. Ou você pode fazer isso no seu celular, né? Ou no seu computador. Eu não recomendo muito porque eu acho que escrever, na prática de escrita mesmo, já traz esse efeito de esvaziar. Ai, tem tanto benefício, juro. Eu sempre indico pra todo mundo que sofre com ansiedade, ou, sabe, bagunça mental, ou desorganização. Eu sempre falo, começa a escrever. Escreva. Comece o journaling, que é tão fácil assim, né? É só você escrever o que você tá pensando, o que você tá sentindo, as ideias, né? Tem muitas coisas que a nossa mente tenta guardar, né, a memória, só que a maioria das coisas que a nossa mente pensa e tenta guardar é algo que não é tão importante. Eu percebi muito isso com essa prática de journaling. Eu escrevo tanta coisa, mas tanta coisa, tantas ideias, só que no final do dia ou no dia seguinte eu já nem lembro mais o que eu escrevi. Isso quer dizer que as coisas que passam na nossa mente, a maioria das coisas, são algo inútil, digamos. Se for algo muito importante, a nossa mente ia lembrar. Não é possível que dentro de 1000 pensamentos que aparecem durante o dia, todos eles são informações importantes. Não é possível. E é tão desgastante e é meio perca de energia fazer com que a mente lembre de todos eles ou tenta guardar, armazenar todos eles. Então,
para que a nossa mente fique mais tranquilo, porque é isso que nos faz bem, né? Quando você começa a sentir aquele desconforto, meio ansiedade, meio preocupação, ai, não sei, tô me sentindo mal, escreva. E sabe o mais engraçado dessa prática? É que quando você escreve e lê depois aquilo que você escreveu, não sei o que acontece, mas automaticamente você vai começar a ler como se fosse algo que tá acontecendo com outra pessoa. Meio que a sua mente se posiciona como terceira pessoa. Por que é tão fácil de dar o conselho para outra pessoa, só que é tão difícil aplicar isso em nós? Porque quando é com outra pessoa, a gente não envolve as nossas emoções. A gente tá como terceira pessoa, então a gente não sente aquilo que outra pessoa tá sentindo. Logo, a gente consegue raciocinar melhor, observando a situação de forma mais fria, né? Sem aquele envolvimento emocional. Então, você vê a situação que outra pessoa tá passando e automaticamente vem as soluções, né? As respostas de forma bem realístico, né? Racional. E no journaling, você consegue ter isso consigo mesma. De você mesma encontrar uma resposta, uma solução de forma clara, racional e realístico. Sem aquele desculpinha, sem aquela emoção atrapalhando. Ah, mas eu não consigo, mas eu sou isso, não sei o que. Então, resumindo, escrever é tão bom. Escrever te traz clareza. Escrever te liberta. Escrever te deixa tão leve, né? De fato, esvaziando a mente. Assim, só tem benefícios, gente. Só tem benefícios. E também é ótimo pra você ter um momento consigo mesma. É um momento que você tá dando atenção a si mesma. Então, isso já vai te gerar um certo completude. Se você tá sentindo meio perdida ultimamente, ou se sente meio mal, meio bad, ansiosa, escreva. Tenta escrever um pouquinho. Pode ser só uns 5 minutinhos no dia. Escreva o que você tá pensando, escreva o que você tá sentindo e lê aquilo. E escreva o que você sentiu enquanto estava lendo. Também ajuda. E assim, você vai começar a aprofundar cada vez mais, de questionar cada vez mais até encontrar a resposta, uma solução sozinha. Você pode começar aqui agora, nesse exato momento, no seu cantinho, sozinha, com um caderninho e uma canetinha. Escreva tudo, não tem certo e errado. É só escrever tudo que passa na sua cabeça e depois ler como se estivesse lendo um diário de outra pessoa, sabe? Você vai pegando o jeito através da constância, né, da prática. Primeiro, é normal você não saber o que escrever. Escreva que você não sabe escrever, sem julgamento, sem se cobrar de fazer tudo perfeito. E aos poucos você vai começar a encontrar o que você quer escrever. E quando você pega o jeito, a sensação é como se tivesse o melhor terapeuta da sua vida, que realmente te entende, disposto a 24 horas por dia com você, que te ouve, que te direciona para você encontrar a raiz dos problemas, né, das causas, e que te traz essa solução. Então, para você que ainda não tem essa prática, não está acostumado a escrever, tenta escrever de manhã ou de noite. Pelo menos 5 minutinhos só. Não precisa escrever o textão, uma página, 2 páginas. Escreva o que você está sentindo no momento. E depois você vai ler e assim você vai entendendo o que passa na sua cabeça. É autoconhecimento, é uma prática de autoconhecimento. Eu escrevia de tudo, eu escrevia gratidão, eu escrevia meus sonhos. Se você que quer começar, mas realmente não sabe como começar, eu vou te dar um script rapidinho para você poder responder. Pergunta 1. Como está o seu corpo? Se você acordou bem descansada, ou se tem alguma parte doendo. Enfim, escreva como que tá o seu corpo físico. Segunda pergunta, como está as suas emoções? Na verdade, isso eu fazia assim que acordava, que seria o diário matinal. Então eu acordava, aí eu me perguntava, né, como está o meu corpo? Aí depois, como está as emoções? Eu acordei, tô bem tranquila, ou eu acordei um pouco nervosa. Escreva tudo o que tá sentindo, assim, no momento. Eu falei matinal, mas pode fazer no momento que você sente necessidade ou sente vontade de fazer, né? Um momento que você consiga tirar pra ficar sozinha mesmo, pra você poder concentrar e responder de forma neutra. Terceira pergunta, como está a minha mente? O que tá passando na sua mente? Tô meio preocupada com o meu trabalho. Ah, eu tô preocupada com o meu futuro. Tudo que tá passando na sua mente, escreva, pra você reconhecer o que tá passando na sua mente. É pra ativar a consciência mesmo, né? De sair do automático e tomar o controle do que você tá pensando. Aí, quarta pergunta. Qual é a minha preocupação de hoje? Aí você escreve o que você tá se sentindo despreocupada. Se não tiver nada, fala, tô de boa. Aí, quinta pergunta é reflexão sobre ontem. Tá, como foi o dia de ontem? Qual seria a definição de ontem? Ah, ontem foi mais tranquilo, eu consegui ficar mais de boas, ou, nossa, ontem eu fiquei meio com a cabeça cheia das coisas,
né? Aí me deixou meio estressada, meio preocupada, ansiosa, não sei o quê. Reflita sobre tem dia de tem, né? Como que você tava, como foi o seu dia e tudo mais, escreva. Aí escreveu tudo, você vai voltar e ler cada pergunta. E como eu falei, leia como se estivesse lendo um diário de uma outra pessoa, para você desidentificar com aquilo que você escreveu, e assim você vai conseguir ter uma visão um pouco mais clara, e assim você vai reconhecendo, tá, mas por que eu tô sentindo isso? Nossa, por que eu tô pensando nisso? E assim você vai reconhecendo até chegar no ponto raiz dos problemas, né, das causas. E aos poucos, né, com a constância, você nem vai precisar mais dessas perguntas. Você já vai começar a escrever tudo como um texto mesmo, começando com o que você está sentindo, o que está pensando no momento, o assunto principal, né, o assunto que você gostaria de tratar. Aí depois vem os questionamentos, né, que você mesmo faz por si mesma. Aí no final, você vai conseguir trazer a solução. Então eu preciso fazer assim, assado, eu preciso pensar dessa forma, não sei o que, eu preciso tentar enxergar desta forma, você mesmo vai concluir todo esse processo. E isso, nossa, vai te ajudar tanto, que no caso, o que me ajudou muito pra me curar da ansiedade. A terapia me ajudou muito também, lógico, e o journaling também, principalmente, porque journaling é uma prática que eu faço até hoje. Hoje em dia é muito difícil eu sentir ansiosa, porque eu mesma consigo reconhecer o que eu tô sentindo, o meu sentimento, né, essas crises, essa ansiedade toda, preocupação. Logo já me questiono por quê, eu já começo a caçar os motivos, né, as causas disso. E assim que eu encontro as causas, eu já começo a pensar na solução, tá? Então como que eu posso me libertar disso? Como que eu posso solucionar isso? Como que eu consigo trazer calmaria? Aí eu começo a pensar e eu já pratico, entendeu? E assim eu consigo me manter mais equilibrada e mais calma. Quanto mais você entende como que sua mente funciona, né, como que você mesmo pensa, ai, é tão bom. E foi isso, o bate-papo de hoje foi isso. Espero que você comece a praticar, tá? E se você começar a praticar, me marque no Instagram, compartilhe nos stories e me marque. Eu ficarei muito feliz de ver vocês praticando também junto comigo. É isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!